Boa noite. Tá valendo. E aí, pessoal, boa noite. Hoje eu vou apresentar aqui algumas interações com o Data Lake Minayo, que é um equivalente do S3, tudo no Kubernetes, utilizando alguns códigos no Jupyter, a biblioteca Boto3, e tem uma biblioteca do Minayo também, que faz algumas coisas quase iguais, o Boto3. Só que o Boto3 faz tanto na AWS quanto no Minayo, né? Do Minayo faz só no Minayo. E aqui a gente vai estar vendo o Boto3 específico para interagir com o S3. Ele também pode interagir com os serviços da AWS, lá como Lambda Functions, EC2, entre outros, mas aqui a gente vai ver só com o Minayo. E aí, antes de tudo, a gente vai subir tudo isso aqui no Kubernetes, utilizando uma ferramenta de GitOps chamada Flux, que é uma ferramenta também graduada na CNCF, na Cloud. Como que é? Esqueci o nome. CNCF. Na Cloud Native Computing Foundation, né, que pega vários projetos open source, encapsula na nuvem. E aí, aqui o Matheus e o Luan já apresentaram o Argo CD. E o Flux é um concorrente desse Argo CD, em que a ideia do GitOps é a gente ter o nosso código no repositório, lá no Git, ou outros, né, a não ser o GitHub. E essa ferramenta olha o código que está no GitHub, no repositório, e replica para o nosso cluster. Aí aqui, eu já subi um cluster local para já agilizar algumas coisas, mas eu deixei aqui todo o passo a passo aqui nesse README, que eu vou disponibilizar lá depois para vocês, mas eu vou explicar aqui, passo a passo. Aqui, os pré-requisitos que a gente precisa para a gente instalar esse cluster Kubernetes, a gente vai utilizar um cluster Kubernetes local. E aí tem algumas formas de fazer isso. Eu utilizando o Kind, o Minayo, e aqui eu vou utilizar o Kind, aí precisa ter o Kind instalado. E como a nossa ferramenta de GitOps é o Flux, precisar o Flux instalado. Aí algo opcional é instalar esse kubectx e o Kubens, que é um plugin, uma extensão do Kubernetes, que facilita, no caso, o kubectx, a trocar de clusters, né, o contexto. Aqui que eu tenho outros, mas se vocês forem subir só um, aí não vai precisar. E o Kubens, que a gente troca de namespace. Para no final dos comandos aqui do Kubernetes não ficar precisando colocar o "-n" lá e o nome do namespace para poder visualizar algum recurso. E aí, para a gente poder vincular o nosso repositório do GitHub com o nosso cluster, a gente vai precisar de um token. Nesse link aqui, a gente consegue criar esse PAT, Personal Access Token. Aí tem dois modos de criação. Eu criei o Classic mesmo. E dá para checar lá o repo e o users. Até para ver que no meu, eu estava olhando agora há pouco, esse mesmo site. Aí tem aqui. E aí vocês vão receber um token. Que aí vocês guardem isso muito bem, que aí toda vez que vocês forem subir o cluster, né, ligar o cluster, fazer o reconciliamento do repositório com o cluster, vão precisar passar esse token para ele poder acessar teu GitHub. E aí isso serve para tua conta no GitHub. Então, qualquer repositório que você for utilizar o Flux, vocês usam o mesmo token. Não precisa criar um para cada repositório, nem nada do tipo. E aí, beleza. Aí aqui, como eu instalei o Kind, isso daqui é um comando para eu criar um cluster Kubernetes aqui local.
kind create cluster. Aí vou dar um nome específico, por exemplo, the plumbers, e aí config baseado nesse arquivo de configuração. Aqui eu estou no repositório min.io, e aí tem um kind config, que é esse kind config que eu estou passando aqui. E aqui eu consigo falar o que eu quero subir no meu cluster local. Aqui eu tenho um control plane e 3 workers. E aqui tem esse image aqui, porque no kind eu posso especificar qual versão do Kubernetes aqui que eu quero subir. Se não especificar essas linhas de image, ele vai pegar a última, mas eu deixei aqui que eu estava fazendo uns testes antes, que aí estava dando um conflito. Deixei aqui para mostrar para vocês que tem essa possibilidade de escolher a versão do cluster Kubernetes que eu vou subir no meu kind local. Esse daqui, eu vou subir o meu cluster zerado, sem nada. Se eu dar um kubectl, aqui eu também consigo ver, aqui ó, no meu VS Code, em qual cluster que eu estou. Mas aqui aparece também qual eu estou, agora no momento. E aí, a gente instalou o Flux, a gente vai dar um comando do Flux para fazer o reconciliamento do meu repositório com esse cluster local. Aí dá um Flux Bootstrap GitHub. Aí esse daqui é o meu owner lá no GitHub, né, a minha conta do GitHub. Aqui é o nome do repositório que eu criei. Está privado lá ainda, mas depois eu disponibilizo tudo lá na comunidade. Mas é o que está aqui, praticamente também. Aí eu posso fazer um reconcile em branches específicas. Aqui eu estou escolhendo a minha main. E aqui é o path. Eu vou passar, é onde eu vou guardar alguns arquivos específicos do Flux, que vão ficar exatamente aqui, ó. Que aqui eu já criei. Só que aí, quando eu criar esses arquivos, ele vai dar um push lá no repositório, vai ficar só lá. E aí eu vou dar... depois desse comando, eu insiro aquele token que eu criei, e aí dou um git pull para poder puxar esses arquivos que foram criados lá para o meu repositório local. E aí eu posso ver aqui, ó, em cluster dev, ele cria esse Flux System com esses arquivos aqui. Os arquivos tem um bem gigante aqui que ele cria os namespaces, uns CRDs do Flux. Os CRDs são Custom Resource Definitions, que é uma forma de você estender alguns elementos do seu cluster Kubernetes para a aplicação que você está criando. Aí, no caso, se eu fizer aqui kget CRDs, por exemplo, eu consigo ver os CRDs do Flux aqui, ó, alerts, buckets, git repositories, etc. E aqui eu só tenho esses CRDs do Flux. Se eu tiver outras aplicações com outros CRDs, vão estar todos aqui, listados nesse kget CRDs. E aí, beleza. Aqui, vocês vão ter reconciliado o teu repositório com o teu cluster. Só que aí, tem o seguinte, toda hora, usar o GitOps é uma forma de, toda hora você vai testar, não ter que ficar fazendo Helm install, tudo que você quer utilizar, e às vezes você quer utilizar um recurso com o outro para fazer alguma integração, algum teste, e toda hora você precisa ficar fazendo isso. Então, o GitOps ajuda nisso, para você só subir o cluster e conciliar com o repositório, e também uma forma de ajudar a esses testes de forma modular que eu criei aqui, foi utilizar um customization. Que aí, no caso, o meu Flux vai olhar para dentro dessa pasta cluster dev e vai olhar exatamente esse customization. O que eu vou querer reconciliar do meu repositório com o meu cluster. E aí eu listei aqui os recursos que eu quero, no caso, os 3, mas imagine um cenário que eu tenho, eu vou criando aqui meu ambiente de desenvolvimento, vou cada vez testando algo mais e vai crescendo.
que nem eu tenho aqui um outro cluster com um monte de coisa, que eu fiz escalar dessa forma para poder testar de forma modular. E aí, hoje eu quero testar só, sei lá, Mina.io. Aí eu venho, simplesmente comento esses outros e vai subir só o Mina.io hoje. Eu quero testar só o Mina.io Jupyter. Aí eu venho, deixo descomentado só o que eu quero subir. Então, eu consigo ter uma forma de modularizar ali o meu cluster de desenvolvimento para teste de forma bem rápida, que eu tenho achado bem interessante para mim. Eu espero que vocês achem legal isso aí também. E aí, só que isso daqui, eu vou olhar para o quê? Estou olhando para a pasta Customization, que é essa outra pasta aqui que eu criei. E aí, aqui dentro, eu tenho esses outros Customization aqui, que aí, esse sim, ele vai apontar para aquela pasta lá, raiz, Infrastructure, e aí o Flux UI. Porque aí, dependendo dessa forma, está listado os três. Mas se eu comentar, por exemplo, o Jupyter, aí ele não vai olhar o Jupyter aqui, dentro dessa customization, e não vai olhar o Jupyter dentro dessa infrastructure. Então, eu vou subir só o Flux UI e o Mina.io. Aí fica bem modular isso. E aí, essa é uma forma de vocês começarem a testar e escalar um cluster local utilizando o Flux de uma forma bem simples. E aí, beleza, esse customization aqui está apontando para esses outros três, que estão apontando para essas pastas dentro dessa pasta infrastructure. E aí, o que tem dentro dessa pasta infrastructure? Aí a gente vai aqui ver. Tem os três deploys aqui que eu subi no Kubernetes. O principal é o Mina.io. Aqui, estou criando um namespace. Esse aqui não precisa. Um namespace de forma declarativa. Seria igualzinho colocar kubectl create namespace e o nome do namespace. Porque todos esses elementos eu estou criando dentro de um namespace específico, com o mesmo nome que do deploy. E aí, eu tenho... Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai instalar lá no Helm alguma coisa é adicionar o repositório. Acho que é Helm add repo, ou repo add, não lembro a ordem, que é o que a gente faz exatamente aqui. Esse YAML aqui desse CRD Helm Repository é exatamente o que a gente faz no Helm add repo. Só que é aqui, aquele repositório que a gente coloca no comando do Helm, a gente adiciona aqui, e a gente adiciona um intervalo em que o Flux vai ficar olhando para esse repositório e atualizando. E aqui o nome do... Está invertido isso aqui. Não dá nada, mas fica melhor. Né? Aí o nome do Helm repositório que eu estou criando e o namespace Flux System, que é um namespace que o próprio Flux cria quando ele é inicializado aqui no cluster. E aí, quando a gente vai instalar no Helm, depois de fazer o Helm add repo, a gente faz o Helm install o chart. E aí, o equivalente a isso aqui no Flux é esse Helm release. Que aí eu vou criar esse Helm release, o nome que eu quero, o namespace, o chart que eu quero, a versão do chart específico que eu quero. E aqui eu vou estar referenciando o Helm repository que eu criei anteriormente. E esse Helm repository poderia ser um Git repository também. Pode ser que o projeto não tenha o repositório Helm, esteja lá só num Git, aí a gente pode criar um Git repository apontando para o repositório, qual que é a branch, e ele vai servir equivalente a um Helm repository, e aqui eu passo um Git repository e dá na mesma. E aí, existe
alguns Helm charts que vocês vão achar do Minayo por aí, mas o que eu utilizei é esse oficial mesmo, que eu deixei aqui comentado. Eu sempre costumo deixar aqui para poder consultar, porque é o seguinte, quando a gente vai fazer o deploy de um Helm chart, a gente tem, estou abrindo aqui, a gente tem esse arquivo .values, que são todas as configurações que a gente pode alterar, que aí vão ser alteradas na aplicação, ali no deploy. Que se forem ver, tem essa pasta templates aqui, por exemplo, que a gente consegue ver quais os elementos que existem no nosso deploy do Minayo. Por exemplo, tem um service account. Aí tem esses templates Go, essa linguagem, essa sintaxe de olhar o que está naquele arquivo velhos, aqui, ó, velhos, e aplicar dinamicamente nesses templates. Né? Por isso que está na pasta templates, que é tudo templatizado e preenchido dinamicamente de acordo com o que você preenche aqui e edita no velhos. Aí esse velhos já vem com algumas configurações default, você pode subir sem mexer nada, mas você pode alterar aqui e aí isso vai ser substituído. E aí, como que a gente trabalha com esses velhos aqui no Flux? Aqui, quando a gente criou o Realm Release, tem um campo aqui no spec chamado velhos. E aí, tudo isso que está dentro do velhos é exatamente o que está no velhos do Helm chart, que a gente vai sobrescrever no default. Então, é uma forma da gente, ao invés de baixar o Helm chart inteiro, e aí alguns Helm charts têm um velho gigantesco, aí você tem que ficar editando na mão, aí vai ficar o histórico no Git do que você editou, você pode ter simplesmente o que você quer fazer, o overwrite no teu velhos, que ele vai pegar aqui e substituir no default, e você sabe exatamente o que você tem de customizado no teu Helm chart de uma forma simples. Aí aqui, para subir o Minayo, eu alterei algumas coisas, quantidade de réplicas, que vem um número bem alto, eu deixei 2. Aí o usuário e a senha para logar ali na interface do Minayo. Algumas questões de disco e memória que vem bem alto. E aqui os buckets, eu já setei, por exemplo, esses 3 aqui, para quando eu inicializar o Minayo, ele já criar esses buckets vazios. E aí, essa aqui é o deploy do Minayo. Que aqui, né, fiz um at kubectl nos 3 namespaces para ver aqui as aplicações de pé. Que aí quando você faz um at e dá o seu comando kubectl alguma coisa, ele fica atualizando a cada 2 segundos aqui, para você não ficar digitando toda hora, tipo, kubectl getPods para ver o estado. É uma forma de deixar um terminal aberto com um at aqui e eu quero ver, já está aqui. E aí eu fiz os port forwards, né, dessas aplicações, no caso do Minayo, que é na porta 9002. Esse serviço aqui, Minayo Console. Simplesmente, né, kubectl, port forward. Opa, peguei o errado. Aí o serviço, Minayo. Aqui eu vou subir o Flux UI também. E aí eu troquei a porta, porque os dois são na mesma porta, 9001. Então, no meu local, eu vou subir na 9002, o Minayo. E aí, esse daqui, o Minayo. Agora, o Jupyter. Nas sessões anteriores, eu tinha feito algumas apresentações ali, mostrando algumas coisas de Spark e Delta, num Jupyter Notebook, subindo no Docker. Eu peguei aquela mesma imagem, e aí eu criei. Meu Flux vai
olhar aqui para a pasta Jupyter, vai criar o namespace, e aí vai criar esse deployment desse Jupyter Spark, baseado naquela mesma imagem que eu usei nas sessões passadas, com a tag Spark 3.3, e aí a porta 8888, que é onde eu vou ter que fazer o meu port forward para poder entrar no meu Jupyter. E aí eu também preciso... Aí o link para a gente entrar no Jupyter Notebook, a gente precisa ver nos logs aqui do pod. Aí a gente pode fazer kubectl logs, o pod Jupyter. É que eu já mexi algumas coisas, aí acabou gerando alguns logs a mais. Mas vai aparecer aqui, ó. Esse link aqui, vocês clicam e vai abrir esse Jupyter no navegador. E aí vocês vão ter agora o Jupyter no Kubernetes e o Minio no Kubernetes. Aí, o concorrente lá do Flux, o Argo CD, ele tem uma interface web para você poder visualizar ali os deploys, está tudo certo ou não, que é muito boa, por sinal. O Flux, por default, ele não tem uma interface web, mas existe um Helm chart da empresa que está por trás do Flux, é o WaveWorks, que eles criaram um chart que fornece uma web UI parecida com a do Argo. Na verdade é um pouco pior, mas é a alternativa que tem. A do Argo é realmente muito boa. E aí, aqui eu também estou subindo. Nosso GitOps vai criar um namespace, Flux UI. Aí o Helm repositório. E aí o Helm release. Eu vou criar esse chart aqui, Wave GitOps, que é esse daqui, né? Tá nesse GitHub. E aí o que eu vou editar aqui, que também tem um, assim como o Minio, tem um login e senha lá na tela para entrar. E aí aqui eu estou criando o usuário, né? Create true, o nome do usuário, a senha, The Plumber, só que é a senha que ele precisa estar nesse formato aqui, criptografado, Base-Script. E aí só joguei nesse site The Plumbers, ele gerou isso daqui. E aí gerou esse hash aí de senha. Aí aqui, por exemplo, essa daqui é a interface, né? Eu fiz o port forward no service do Flux UI, na porta 9001, que está aqui. E aí, posso acessar aqui o localhost, na porta que eu fiz o port forward, e The Plumbers. Eu posso logar com o usuário que eu criei lá no Helm chart. E aqui aparece algumas coisas. Os principais CRDs ali, né, os Custom Resource Definitions do Flux, é o Customization, o Realm Repository e o Realm Release. E aí, aqui a gente consegue ver o que está. Ó, tá tudo ready, tudo ok. Pode ver alguns filtros aqui por tipo. E aí, se a gente clicar em um deles, por exemplo, aqui é do Minio, a gente consegue ver alguns elementos lá que a gente viu que tem aqueles templates lá no chart e o estado deles. E aqui no gráfico, no graph, a gente pode ver um gráfico de dependência entre eles. Não, o RAM esses elementos estão atrelados ao RAM Release, que o RAM Release está atrelado ao RAM Repository. A gente consegue ver se está tudo ok por aqui. Aqui tem as dependências. É que alguns Helm Release você pode colocar uma dependência em relação ao outro. Aí que pode aparecer se tem, por exemplo, você quer subir alguma coisa de segurança que precisa o Cert Manager, que é um Helm chart para gerenciar certificados
que tua aplicação não sobe sem aquilo. Aí tu pode pôr um depends on lá no Helm release, que aí a tua aplicação, teu Helm chart só vai subir depois do Helm chart do Search Manager, por exemplo. E aqui um YAML que a gente poderia ver algum erro aqui no status condition, caso que os status estão ok, né? Tá tudo deployado certinho, então tá status true. Mas tivesse algum problema, a gente poderia ver aqui, que seria o equivalente a esse comando aqui do kubectl get run release. Como isso daqui é um CRD, o Kubernetes tem vários elementos ali, né? Pod, service, deployment, replica sets, etc. A gente pode dar um kubectl get, describe, etc. Aí quando a gente tem um CRD, o nosso CRD fica igual a esses que já tem built-in ali no Kubernetes. A gente pode fazer quase que tudo da mesma forma, tipo, dar um get, dar um describe, dar um delete. E a gente estende o nosso Kubernetes com esses novos kinds aqui, né? Que aí a gente pode, inclusive, criar e customizar kinds específicos, caso sejam necessários. E esse daqui eu queria mostrar. Ah, tem outra coisa que eu queria mostrar de Flux também. E no README. Aqui, um comando depois para deletar o cluster local, né? O kind delete cluster, é o nome do cluster. E aqui os principais comandos clusters, aqui os principais comandos do Flux que eu uso no dia a dia, que aí eu posso ver, dar um get nos customizations que eu tenho, que são aqueles 3 aqui dentro dessa pasta, se estão ok, se isso deu certo. Se estiver apontando errado, aí já vai dar errado aqui. Eu posso ver os meus sources Git. No caso aqui eu só tenho um, que está vendo o meu GitHub, o meu repositório do GitHub, mas se eu tivesse um Git repository, como eu comentei, de um Helm chart, que não tem um Helm repository, aí ele apareceria aqui, ver se está ok. E aí o charts. Faltou menos A, né? No final de todos os namespaces. Foi. Espera aí. Flux. SS não tem SS. Eu consigo ver os charts que eu subi ali, do Flux.io, do Min.io, a versão, se está tudo certo. E aí eu posso ver também os Helm repositories. Helm releases aqui. Releases. Eu geralmente uso o HR, que é o encurtado aqui do Helm release, que é o que está aqui nesse primeiro terminal, que a gente vê o estado de todos os Helm releases, se subiram com sucesso, estão ok. Se eu rodar aqui, vai aparecer a mesma coisa desse terminal. Eu posso ver tudo, fazer um flux get all, aí ele aparece tanto no Git repository, Helm repository, Helm chart, customization, está tudo ok. E aí, isso daqui a gente vê o reconciliamento ali constante do nosso Flux. Se a gente subir algum arquivo com um campo lá no YAML duplicado ou errado, ele vai travar isso daqui e vai apontar o erro aqui que não está reconciliando por causa do YAML quebrado, é mal configurado. E é isso aqui você fica olhando, ó, ele atualizar a cada, acho que é 1 minuto que está lá configurado. Mas
Vamos supor que eu fiz uma alteração agora e eu tô com pressa, não quero esperar 1 minuto. Eu posso fazer um flux reconcile realm release, aí o release que eu tenho, por exemplo, min.io, no namespace, por exemplo, min.io. Ele vai lá e vai forçar na hora essa reconciliação. Então, assim, no dia a dia eu tenho usado bastante Flux, os principais comandos que eu uso para verificar se está tudo ok, levantados, customization, charts, Helm releases, está reconciliando certo, são esses daqui. Além de subir os Helm repositories e Helm releases dessa forma aqui. Assim, pode parecer que é tudo que é novo, parece um pouco complicado no início, mas depois que vocês entendem isso, fica muito simples e muito fácil da gente trabalhar com isso daqui. E não necessariamente eu vou precisar preciso ter tudo lá no meu GitHub. Eu posso ter, por exemplo, aqui na minha infrastructure, tá olhando para esses 3 diretórios, né? Para a gente fazer o reconciliamento. Eu posso ter outros diretórios aqui que eu estou testando, que eu não quero que fique ali reconciliando, e aí eu quero testar alguma coisa. Pô, aí toda hora que você quer testar alguma coisa no GitHub, você precisa fazer um git add, git commit, git push. É meio chato também. Então, você pode ter uma outra pasta que o teu GitOps não está olhando, e aí você simplesmente, quero testar isso daqui antes de subir, para manter ela no GitOps, ter certeza que está ok. E aí, simplesmente aplica um Helm repository ou qualquer CRD aqui do Flux, e aí a gente consegue utilizar os CRDs do Flux sem necessariamente ele estar lá no GitHub, assim, para testar antes de subir. E aí, sobre Flux, basicamente, isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que está tudo aqui do README. E agora a gente vai lá pro Jupyter min.io, que é o que interessa. Vamos lá. Aqui eu já estou na interface do min.io, né? Aqui eu já loguei com aquele login e senha que eu passei lá no velhos do chart, the plumbers, login e senha, e aqui criou aqueles buckets que eu também passei lá no velhos do meu Helm chart, de forma automática. E aí a gente vai fazer algumas interações aqui, utilizando o Boto3 e as bibliotecas do Boto3 do min.io. E aí a gente também vai instalar esse python.env para pegar. Daqui a pouco eu explico isso daqui. Mas a gente vai simplesmente instalar essas bibliotecas aqui no Jupyter e a gente consegue instalar aqui tranquilo. E aí, para a gente interagir com o nosso S3 lá, nosso min.io, a gente vai precisar criar uma conta de serviço, que é esses access keys aqui. Na Azure seria equivalente a um SPN, né? Um Service Principal Name, acho. E aqui, que a gente não vai passar o nosso login e senha que a gente criou aqui a gente não passa esse login e essa senha para acessar aqui via o Boto3 do min.io. A gente tem que criar uma conta de serviço, que aí, no caso, essa conta de serviço vão estar com as permissões de administrador, porque no caso aqui, o meu usuário que eu loguei é administrador, mas a gente consegue também gerenciar todas essas policies aqui, utilizando a mesma interface lá do AWS, que é o IAM, aqueles JSONs, a gente consegue definir as policies do que cada usuário pode acessar, etc. Mas, por agora, a gente vai criar, por exemplo, essa access key. E eu vou salvar isso daqui aqui dentro desse arquivo env. E toda vez que a gente for acessar, a gente vai olhar esse arquivo env.
para pegar daqui essas credenciais. Aí, criado. Substituir aqui. E como o nosso, tanto o Jupyter Notebook quanto o Minayo está no Kubernetes, a gente precisa, e a gente vai acessar pelo Jupyter, a gente precisa apontar qual que é o endereço do Minayo. E toda vez que a gente está no Kubernetes, a gente pode bater em outro serviço utilizando esse formato aqui, esse padrão. O nome do service, o nome do namespace, aí SVC, cluster local, isso daqui é fixo, e o nome da porta, que é exatamente onde o meu Minayo está. Está com o nome do service é Minayo. A gente pode ver aqui. Eu vou bater exatamente aqui, ó. Nome do service Minayo, no namespace Minayo, na porta 9000. É que eu coloquei duas variáveis diferentes, porque no Minayo não precisa o HTTP aqui na frente e no do Boto3 precisa. É só para cada um pegar de uma variável aqui diferente. E aí a gente vai salvar essas credenciais dentro desse arquivo env. E é por isso que a gente instalou essa biblioteca aqui, ó, python.env. Que aí vamos rodar aqui algo aqui, ó. Isso daqui, ó, aí eu faço o import dessa .env-values, aí eu olho, aqui tô dentro de uma pasta, né? Que eu entrei aqui, aí eu olho uma pasta anterior e olho o arquivo env, e ele vai carregar essas credenciais aqui como dicionário, para eu passar aqui na hora de criar o cliente do Boto3, não ficar colocando hardcoded aqui, aí eu mudo lá, aí depois tem que ficar alterando aqui em todos os Jupyters, bem, de uma forma não muito inteligente. Então isso aqui eu altero em um lugar só, nesse arquivo, e toda vez que for rodar, ele olha esse arquivo e substitui aqui. Aí no Boto3, existem duas formas de você se comunicar ali com o S3. Tem o resource e o client. O resource é uma biblioteca mais de alto nível, que tem menos comandos e funções, e o client é mais baixo nível, tem bastante coisa ali, mais parecida com a API realmente lá do AWS. Aqui eu deixei as duas opções, que vocês vão ver que aqui o básico que a gente vai olhar, que é interagir com o bucket, lá, em criar um arquivo e baixar um arquivo, fazem as mesmas coisas, tanto a client quanto a resource. E a biblioteca do Minayo também. Aqui também tem. A gente também pode interagir com buckets através do cliente do Minayo. E aí, uma coisa que a gente viu lá nas sessões passadas, que a gente fez aqueles testes lá de salvar em Parquet e em Delta, num formato localmente. Agora, quando a gente tem S3, eu simplesmente peguei aqueles exemplos e aí criei uma Spark Session para a gente poder ver essa interface aqui de como que a gente salva e lê um data frame em Parquet ou em Delta lá no nosso Minayo, aqui no Kubernetes. E aí, vamos ver em Parquet primeiro. Aqui, como eu falei, né, pega as credenciais lá do Access Key e Secret Key, daquele arquivo env, aí passa nessas configurações aqui. A gente precisa de dois jars específicos que vão ser baixados aqui na hora de executar a Spark Session, que são esses dois aqui. E aí, vamos ver isso aqui executar. Aqui demora um pouquinho, porque como a gente vai baixar esses jars aqui na hora de executar, porque já não foi montado na imagem, demora um pouco. Mas para teste,
Acho bom essa abordagem aqui de baixar na hora, porque nem sempre você descobre muito fácil quais são esses jars aqui, e aí toda hora você precisa ficar remontando uma imagem para testar isso. É bom montar depois que já tem certeza. Então, isso daqui a gente baixa na hora e já testa, ver se funciona. Acho que dá para ver os logs lá do Jupyter executando isso aqui. Vamos ver. A gente coloca "-f" na frente, a gente vê andando os logs na F de following. Aqui já a gente vê aqui, ó, fazendo o download daqueles jars lá. E aí que executou. Beleza. Aí só para vocês verem, a gente vai aqui escrever nessa, ó, tá 0 objetos aqui nesses 3 buckets. A gente vai criar, vai salvar aqui no Lakehouse. E aí a gente vai criar um daqueles data frames que a gente criou anteriormente, nas sessões anteriores, só para teste aqui. E aí, onde que a gente vai salvar? Vai salvar aqui no S3A, no bucket Lakehouse e na pasta lá PySpark. E aí eu dou um write mode overwrite, para que eu passo esse local para escrever lá. E será que vamos escrever lá? Deixa eu dar um refresh aqui. Aqui, e ó, escrevemos aqui, formato parquet. Aqui. Então a gente conseguiu integrar certinho o nosso Jupyter aqui no Kubernetes com o Mineu. E aqui, só lendo de lá também, para ver se, conferindo se realmente está ok. E isso daqui é bonito. Imagina, assim, tudo aquilo que a gente testou antes, a gente pode agora integrar com o Minayo e ir evoluindo aqui nossos testes, nosso desenvolvimento, nossas POCs. E aí, agora vamos ver em Delta. Em Delta tem algumas coisas a mais, tem um jar a mais aqui que a gente precisa, do Delta Core. E essas linhas a mais aqui, na hora de criar Spark Session. E também a gente vai escrever lá, só que em vez da pasta PySpark lá dentro do Bucket Lakehouse, vai ser a pasta Delta. Vamos ver os logs rodando. Aqui. Já rodou. Rodou a criação do Spark Session, agora a gente vai criar um data frame aqui de exemplo, que a gente vai salvar lá em formato Delta. Será que vai salvar em Delta? Olha lá, aqui é a pasta Delta, e aqui a pasta aqui, né, dos logs do Delta aqui, e conferindo se realmente está lá, né, fazendo o read daquele local. E integrado. Aqui, o endpoint, né, do serviço lá que eu expliquei anteriormente, que aí está batendo naquele serviço do Minayo para se comunicar. E aqui a gente fez a integração utilizando o PySpark. E aí agora, eu coloquei alguns JSONs aqui nessa pasta JSONs para a gente fazer algumas manipulações aqui utilizando o Boto 3 Client. E aí eu vou inicializar. Eu vou mostrar a diferença do client para o resource. Ó, simplesmente muda aqui. Só que aí a forma que você chama as funções depois aqui muda um pouco. Mas praticamente o básico, tudo que tem um tem outro. Mas vamos começar pelo client. Aqui inicializei. Aqui é como se fosse
uma API. Então, a gente vai ter uma resposta aqui, como se fosse uma requisição HTTP 200, ok, do meu list buckets. Eu chamei tudo isso aqui de S3, aí de S3 list buckets, aí vem aqui algumas informações com o nome, eu posso fazer isso daqui para ficar mais organizado, né, tirar desse dicionário aqui, desse JSON de resposta, e aqui eu consigo listar os buckets que eu tenho. E agora eu consigo criar buckets. Vou criar 2 buckets. Alguém falou alguma coisa? Não, tá difícil demais. Né? Vou criar 2 buckets, ó, o exemplo e o plumbers. É no S3 create bucket. E aí, será que criou? Criou aqui, ó, exemplo e plumbers. Pode fazer alguma verificação se... Opa, deixa eu ler os comentários aqui. O Victor comentando, é muito detalhe mesmo pegando de um tanto para frente. Eu montei uma imagem com um monte de jars e ficou gigante. Eu gosto de montar a imagem depois que eu descobri todos os jars que precisa aqui, baixando na hora de criar Spark Session. É para teste. Eu acho boa essa abordagem. Aqui a gente tem essa função headBucket, que a gente pode verificar se um bucket existe. No caso, eu estou verificando o bucket que eu acabei de criar. E eu posso deletar um bucket, dando S3 delete bucket, e vamos ver se foi deletado. Ó, deletou o bucket exemplo. Esse daqui fazendo fazendo a manipulação aqui de buckets. O Victor perguntou qual a diferença da biblioteca Boto3 para a biblioteca do Minayo. Cara, o Boto3 você vai conseguir utilizar tanto na AWS quanto no Minayo. Do Minayo vai ser só no Minayo. Mas também é bem simples a do Minayo. Aqui, por exemplo, ó, a de buckets. Aqui a gente fez o pip install lá do Minayo, faz import do Minayo. Aí cria o client aqui do Minayo. E aí eu vou criar esse myBucket que aqui não tem, por exemplo. Eu faço make bucket e criou o myBucket. Também consigo listar os buckets que eu tenho aqui pelo Minayo. Consigo verificar se existe algum bucket ou não e remover um bucket. No caso, eu removo esse mlflow aqui. No fim, sai melhor saber Boto3, já que funciona para o Minayo e AWS. Também acho. Vamos ver se a gente deletou aqui mlflow. Deletamos o bucket. E aqui tem um ponto aqui do Minayo que, cara, pode ser até que tenha lá no do Boto3, mas não achei muito fácil, mas aqui eu achei fácil do Minayo, que é essa listing bucket notification, que, por exemplo, eu consigo, isso aqui vai ficar um loop rodando e vai me enviar notificações desses eventos aqui. Né, no caso, vou passar o bucket que eu quero ficar observando as notificações, algum prefixo de alguma pasta lá dentro, e aí esses eventos, object created, object removed. E aí isso daqui vai ficar rodando aqui. Aí vamos fazer esse teste aqui. No caso, o prefixo ABC dentro do bucket, que o bucket que eu criei foi o myBucket. Então vamos lá dentro do myBucket, criar uma pasta aqui, ABC, por exemplo. E eu vou jogar
só arrastar aqui um arquivo, e eu vou criar esse arquivo aqui. E aí, olha só, esse loop aqui me notificou o evento, exatamente aqui, ó, event name object created put. Esse arquivo aqui também fala que o arquivo, aqui, ó, o key dentro lá da pasta BC output 0JSON. E aí, como eu estou observando o object create or removed, vamos remover aqui para a gente ver essa notificação. Ó, aí chegou outra notificação aqui, ó. Event name, object remove, delete. Aí qual que foi? Object, aí o que aqui, ó, ABC output 0. E isso daqui é a forma de mexer aqui com os buckets através do Mina.io. Aí a gente tem algumas outras interações também. Vamos ver o bota client. Vamos trabalhar com objetos. Aqui eu posso listar os objetos que estão em um bucket, aqui dentro do bucket plumbers, por exemplo, só que lá não tem nada. Então vamos colocar algumas coisas lá dentro e vamos criar um subfolder aqui, colocar algumas outras coisas lá também. E aí a gente consegue listar esses objetos. Ele mostra tanto que está na raiz quanto dentro daquele subfolder lá que eu criei. E caso eu queira pegar algum objeto específico, no caso esse output JSON 5, eu pego ele e consigo retornar aqui como uma variável, né, dentro do meu código. Aqui ele retorna como binário, mas aí eu fiz aquele o import da biblioteca I/O, e aí se eu dou um decode no final, eu consigo retornar para string. Deixa eu rodar de novo isso. Aí, ao invés de ficar em binário, fica formato string. Eu posso colocar um objeto lá. E depois a gente vai ver os arquivos aqui. Tem um arquivo aqui local, eu quero mandar para lá, eu quero baixar, mas aqui os objetos está como uma variável, por exemplo, esse outro JSON aqui, eu quero enviar para lá. E tá um type dict, a gente faz o dump dele para voltar para, transformar para string. E aí a gente consegue dar um put object. Só que aqui, por exemplo, eu quero dar qual o nome que eu quero dar lá? Vou dar output 105, por exemplo. E aí, vamos... Qual bucket que a gente está agora? Está no Plumbers, né? Vamos ver se apareceu aqui. Ó, apareceu aqui. A gente tem a data da última atualização, que foi agora que eu enviei esse objeto para cá. E consegui enviar esse objeto. Consigo verificar, né, se existe algum objeto. No caso, vou verificar aquele que eu acabei de enviar, se ele existe. Ali, ele retorna a requisição porque existe. Se ele não desse erro na requisição é porque não existiria. A gente poderia colocar um try except para poder fazer essa verificação e deletar um objeto, deletar esse próprio output 105 aqui e dar um refresh aqui e a gente deletou. A gente pode também fazer uma cópia. Vamos copiar, por exemplo, o output 9 do bucket plumbers para o bucket veleiro. O veleiro não tem nada. Então, a gente faz um copy object, a gente passa tanto o source bucket, aqui foi o nome que eu dei, né? Source sync bucket, o source key sync key, que no caso
o source e o sync key estão com o mesmo nome, mas você pode copiar e mudar o nome, né, no destino. Mas aqui eu resolvi deixar igual. E vamos lá no nosso bucket veleiro. E eu fiz a cópia daquele arquivo. Esse aqui a gente trabalhou com objetos. E aí, arquivos. Arquivos, eu quero fazer um download aqui local, né, no caso, dentro do meu Jupyter, de algo que está lá no meu bucket. E aí, eu estou no bucket. Vamos ir para o bucket Plumbers Output 5, por exemplo. Plumbers. Aí eu faço download, só que esse daqui, eu olhei para o meu bucket, lá, bucket Plumbers, para o meu objeto aqui, Output 5, e aí onde que eu quero salvar aqui no meu, localmente? Aí eu passei esse path aqui, que é um path aqui que já vem nessa imagem do Jupyter com o PySpark, e aí eu quis salvar dentro daquela pasta JSON, onde eu tenho todos os outros. Aí a gente viu que a última modificação foi agora. Para a gente poder indicar onde que a gente quer salvar aqui localmente. E aí fazer um upload, eu quero a mesma coisa, mas é que no caso eu vou fazer o upload de tudo. Tudo que está dentro dessa pasta JSON aqui. Eu vou fazer um listdir desse path root, tudo que está aqui dentro desse diretório. Aqui, home, Joyvian, acho que é o nome do cara que criou essa imagem aqui. É aí JSON, todo isso daqui, com uma lista. Ali para os arquivos, né, dentro dessa lista aqui, que terminam com JSON, que poderia ter outros aqui que eu não quero. E aí, sorted só para ficar em ordem, senão ficaria misturado esses 1, 2, 3, 4. Aí eu quero fazer um upload de cada um desse arquivo lá no meu bucket, no caso, bucket plumbers, que aqui eu já tenho alguns, mas vamos fazer o upload de todos e sobrescrever os que já existem lá. Vamos dar um refresh e apareceram todos aqui, ó, last modified, agora. Os que já existiam foram sobrescritos. Aqui são as formas de interagir com arquivos, utilizando o client 3. E o resource, eu não vou mostrar aqui porque ia ser meio redundante ficar mostrando praticamente as mesmas funções. Só que a sintaxe aqui é diferente, mas aí quem quiser, tiver interesse de brincar aí em casa, pode testar isso daqui. E também, para ficar aqui claro que também existem outras opções, né, caso vocês forem procurar código, né, do Boto3, vocês vão ver que vão achar, às vezes, resource, às vezes client, para entender o que é cada um. E tem o Domina.io também, que a gente viu interagindo com buckets. E tem aqui a interação com os objetos também, a gente pode ver. A gente faz praticamente tudo que a gente fez ali utilizando o Boto3 Client. Aqui, dentro do My Bucket, vamos olhar dentro do Plumbers. Isso que eu devia ter deletado. Plumbers. Vamos listar os objetos que tem aqui dentro do Plumbers. Só que aqui, dessa forma, ele só mostra o diretório, não mostra tudo que tem dentro, né? Mas se eu quiser ver tudo que tem dentro do A, B, C, E, por exemplo, eu consigo passar um prefixo
E aí ele não olha o que tem na raiz. Eu consigo listar os objetos de um subfolder. Mas se eu quiser tudo, eu posso fazer um list recursivo, que ele vai aparecer tanto que está na raiz, quanto tudo que está dentro de cada folder aqui. E que basicamente está juntando com prefixo com o recursivo, né? Esses dois argumentos que estavam separados antes. E aí a gente pode pegar um objeto, no caso, um objeto que eu chamei output 1, que está aqui no Plumbers, por exemplo. E podemos retornar ele aqui, fazendo um get object, um put object, semelhante que a gente fez lá com o Boto3 client. Aqui foi no output 1, né? O last modified foi agora. Só que esse put object aqui do Minayo eu achei um pouco esquisito. Aqui tem que passar um comprimento aqui do objeto que eu quero colocar. Aí, no caso, eu coloquei -1 aqui para ser indefinido. E aí um part size aqui, que seria tipo um tamanho. Eu achei, não sei. Do Boto3 lá não precisa disso, é mais simples. Não sei porque precisa disso aqui no Minayo. Mas tem só essa função aqui a mais que eu achei um pouco complicada desnecessariamente. A gente pode fazer remover um objeto. Aqui vai ser o output 1. E sumiu daqui. E podemos remover mais de um. Aqui passando esse delete object. E passar dessa forma aqui. Tem que importar, né? E vamos ver se deletou tanto o 7 quanto o 8. Não foi? Object output 7. Ué, por que não foi? Isso aqui tinha funcionado antes, hein? Mas também pode fazer um loop aqui, fazendo remove object e deletando arquivo por arquivo. Assim. E aí um copy, também a gente pode fazer um copy de um arquivo que está em um bucket para outro. Acho que tá. A gente vai copiar vamos copiar do Plumbers output 0. Lá para o veleiro. Vamos ver se foi lá para o veleiro. Aqui. Também fizemos uma cópia de um objeto de um bucket para outro. E aqui trabalhando com files, né? No caso, baixar um arquivo. Vamos baixar o veleiro aqui, por exemplo, 9. No bucket veleiro, output 9, e salvar aqui lá na minha pasta dos JSONs. E vamos ver. Foi aqui. Last modified, agora há pouco. A gente salvou aqui. E enviar um arquivo, fazer um upload do arquivo. Vamos fazer o upload desse mesmo arquivo aqui para o veleiro, no caso. Vai aparecer aqui, ó, last modified, agora, né, que é sobrescrever o que estava aqui. Basicamente, isso daqui a gente viu em algumas formas de interagir com buckets, objetos e arquivos, utilizando o Boto3 Client e o Minayo. Aí, o resource eu não vou passar, mas vou deixar o código lá compartilhado também, se o pessoal quiser mexer, ter ideia que também existe, como fazer isso. E
Deixa eu ver os comentários. Tem mais alguma coisa aqui do pessoal? Basicamente é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí? Algum ponto? Boa pergunta, gente. Então, opa, vamos ver lá. Aí, foi nota 10. Show de bola, fechou com 10, hein, André? É. Isso aí, pessoal. Espero que agora vocês não tenham mais desculpa para poder testar as coisas com um lake local, que aqui está uma forma de interagir com o lake, utilizando Spark, utilizando Boto3, utilizando o Minayo, subindo no Kubernetes com o Flux, de uma forma bem simples, modular, escalável. Então, espero que ajude bastante vocês aí nos testes e nas POCs de vocês. Demais, velho. Show de bola. Obrigado, meu parceiro. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, pessoal.